Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite vocês aí que estão com a gente nessa live. Satisfação em estar aqui com vocês em mais um conteúdo voltado à gestão de pessoas, fortalecimento da tua liderança. Muito boa noite, eu sou o Márcio Bissoli, sou consultor de recursos humanos, consultor de gestão estratégica de pessoas, ajudando as organizações a buscar resultado através de gente, né? Para quem não me conhece ainda, minha jornada de desenvolvimento, sempre assessorando organizações, assessorando líderes na busca de resultados. E bacana estar com vocês nessa quinta-feira, mudando aí a nossa proposta de live, né? Normalmente a gente faz às segundas-feiras e dessa vez a gente fez de quinta-feira, buscando essa conexão, buscando também, fizemos uma enquete para poder associar o nosso conteúdo de uma maneira que fique melhor para você que nos acompanha, para que você possa assistir, para você que possa participar, né, de maneira ativa. Afinal, esse conteúdo é para você, você que é líder, você que é gestor, você que está na sua jornada de desenvolvimento, né? Você que está preocupado com a tua formação, preocupado em se tornar um líder efetivo, né? Em buscar a cadeira de liderança dentro do processo, dentro da sua empresa, dentro da tua realidade, né? Muito boa noite. Mais uns minutinhos, pessoal, que a gente ainda está, o pessoal está chegando, a gente ainda está organizando, né? A chegada das pessoas, então a gente começa a falar e a coisa toma um formato e a gente acaba, as pessoas acabam não acompanhando toda a evolução do trabalho, né? Muito boa noite para vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Legal, Gabriel, grande abraço, faz parte aí dos nossos trabalhos de desenvolvimento. Bacana, pessoal, mais um minutinho. Carol, seja bem-vinda, estamos aqui todos juntos, né, para poder gerar valor para você. João, grande abraço, João. Estamos aqui, bacana, pessoal chegando, Facebook, Instagram também, vamos lá, mais uns minutinhos a gente já começa, né? Muito boa noite para vocês, bacana vocês estarem aqui, né? Legal porque está sendo uma semana bem agitada, né? Bem agitada para o Márcio, bem agitada para a nossa consultoria, bem agitada para as nossas atividades. Simultaneamente a essa live que a gente está fazendo para a liderança, a gente também, pela minha consultoria, pela marca Result, a gente está conduzindo a jornada do líder Result, a jornada do líder de resultado. Então eu fico muito feliz saber que tem gente dando... a gente fala que as pessoas podem dar para o seu desenvolvimento o seu 100% e tem gente dando 200%, né? E eles sabem de quem eu estou falando porque eles estão em treinamentos com a gente, estão na jornada do líder Result, estão em live, estão consumindo nosso conteúdo. Meus sinceros agradecimentos para vocês. E também eu acredito que você que se doa para esse tipo de exercício, você entende que o conhecimento vai te levar para um outro nível, o conhecimento está te fazendo bem e está te transformando a cada dia. Bacana, legal, a cada dia que a gente faz, que a gente consome um conhecimento diferente, esse conhecimento vai levando a gente para um outro patamar, vai levando a gente, vai evoluindo a nossa liderança, né? E como eu sempre falo para todos os meus mentorados, todos os meus trainers, todas as pessoas que trabalham com a gente, não adianta nada o conhecimento se você não colocar na ação, né? Não executar. Então tudo que a gente aprende num dado momento a gente tem que colocar na zona de enfrentamento, né? Ir lá e fazer, né? E fazer e formar a nossa própria curva de experiência, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí que eu acabei de ver. Conhecimento é tudo, é isso aí, parceiro. Isso é fundamental, né? Muito bom. Então vamos nessa. Até porque a nossa proposta, né? Nós somos gestores e nós trabalhamos a gestão do tempo, né? Eu acho que o tempo é fundamental, né? Então vamos lá. Hoje a nossa proposta para essa live, a live do Márcio, ela enquadra diferentes perfis de liderança. Ela enquadra você que é líder na sua atualidade. Quando eu estou dizendo líder, é uma patente universal. Independente se você é um gerente, é um coordenador, é um técnico, se você é um especialista, que eu quero dizer que você é um líder, né? Você busca resultado através de pessoas
E antes de mais nada, você sabe a importância de você aprender a liderar você também nesse processo, né? Então, essa jornada é para você. Para você que quer se tornar um líder, para você que está numa jornada de desenvolvimento, buscando responsabilidade, buscando crescimento, esse aqui é o caminho, né? Evidentemente que eu sou de uma época um pouco mais para trás, né? Na minha época não tinha live, né? Mas a gente se enfiava em todo evento que gerasse algum tipo de desenvolvimento de pessoas, né? Hoje esse é um grande recurso que a tecnologia colocou para a gente aqui à disposição, temos que aproveitar mesmo, né? E para você também que pretende um dia abrir um negócio, para você que quer desenvolver o seu negócio próprio, que busca um dia o caminho do empreendedorismo e tem uma ideia que vai escalar, e se essa ideia vai escalar, você vai precisar de gente, tá? Hoje nós vamos falar, quem está acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, sabe que esse mês de agosto a gente está trabalhando o tema empoderamento, né? O fortalecimento do empoderamento para a liderança. E o empoderamento ele é muito importante, ele é um tema muito relevante dentro das cartilhas do líderes, né? Tudo é importante, né? A comunicação é importante, o feedback é importante, o planejamento é importante, mas o empoderamento ele é algo muito crucial, e eu vou explicar até por que ele é crucial, né? As organizações, de uma maneira bem abrangente, independente do segmento, independente do modelo de negócio, independente do que se trata, as empresas elas têm a sua visão de negócio. Naturalmente, para que essa visão de negócio aconteça, ela se apega muito em objetivos, né? Ela define objetivos, ela define metas, ela define ações, ela define produto, ela define serviço, ela define várias diretrizes para que o negócio, no final, entregue valor para o seu cliente, né? E muitas organizações gastam uma energia danada em desenhar essa estratégia, em tentar entender o foco do negócio, tentar entender o nicho do negócio, tentar entender o perfil dos clientes, né? Empresas em vários sentidos, empresas que são consolidadas, então frequentemente, quando elas foram construídas, elas desenharam uma estratégia e frequentemente elas estão reavaliando essa estratégia e enquadrando isso da melhor maneira com o que nós chamamos de inteligência de negócio. Empresas que vão abrir nesse momento, que vão ser startadas nesse momento, elas estão fomentando também esse ideal de negócio para fazer a coisa acontecer. E aí vem um ponto muito importante, né? Tem uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez, né? Ouvi num vídeo e gravei isso de tal forma, uma frase do Jack Welch, que é hoje independente, né? Ele é uma referência em gestão de negócio, gestão de pessoas, gestão de empresa, né? Ele traz uma mistura do modelo clássico com o modelo avançado. E o Jack Welch, ele falou uma palavra uma vez que ela foi assim decisiva, pelo menos para mim e para as pessoas que eu assessoro, para as pessoas que eu mentoro. Ele falou, cara, o sucesso de um negócio, 100% do sucesso de um negócio depende nessas dimensões. 10% é a estratégia. Aí a gente dá aquela desanimada, né? Porque fala, pô, mas a gente gasta uma energia danada em pensar o que a empresa vai fazer, como ela vai fazer, como ela vai entregar valor para o cliente. E aí você ouve do Jack Welch que 10% do sucesso do negócio vem de uma estratégia bem definida, de um córtex de produtos e serviços bem definidos. E 90%, segundo Jack Welch, vem da execução. Poxa vida, né? A execução, executar, entregar, realizar com excelência, realizar com perfeição, corrigir rapidamente desvios, adequar rapidamente, porque a estratégia é o sonho lindo, né? A estratégia é o sonho perfeito, a estratégia é o mundo ideal. E quando você vai para a execução é a vida como ela é, né? É o business como ele é, né? O cliente do lado, é a proposta de valor, é o custo, é a equipe, são os colaboradores. Então, segundo Jack Welch, 90% do resultado de um negócio vem da execução da estratégia. Pensando nisso, você começa a ver como gestor que ter uma estratégia bem definida é fundamental, mas você tem que pensar muito na execução. E quando você é remetido a pensar na sua execução, você é remetido a pensar em como você executa. Como você executa, como a sua equipe executa, como é que você estimula essa execução, como é que você faz a máquina, a engrenagem de pessoas dentro da tua organização executar com excelência, executar com assertividade.
Dentro desse contexto, cresce exponencialmente a importância do empoderamento, porque o empoderamento ele entra justamente nesse processo de execução. Ele cai como uma luva, como uma flecha dentro do processo de execução. O empoderamento ele está muito ligado com a forma com a qual você executa as coisas, e isso acaba levando a coisa para um resultado X, Y, Z, né? Agora, antes de explicar, então, vamos entender que esse passa a ser o pulo do gato, né? Como você executa as coisas, como você faz as coisas acontecer na tua organização. Nesse momento é bacana você pensar um pouco em você, como você executa dentro de algumas mindsets que eu vou colocar. Como, se você tem um gestor, como esse gestor executa, né? Como a cultura da tua empresa executa as coisas. E isso é muito legal, você participar com a gente, comentando aqui como é que é na tua realidade, como é que as coisas funcionam dentro da tua organização. E durante a live também eu estou aberto aí para perguntas, dúvidas que você queira tirar dentro desse processo, tá? Durante o processo, no final, no meio, eu estou com a Carol aqui. Carol, quer dar um oizinho para a galera? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui já de olho em todas as perguntas, Legal. Dúvidas de vocês, tá bom? Carol está aqui, ela vai nos assessorando aí na busca do resultado, tá bom? Então, gente, pulo do gato é execução. Execução com excelência é empoderamento. Mas vamos entender o que é essa questão de empoderamento e por que ela está em evidência agora, né? O empoderamento, vamos entender o contexto. Existe uma forma errada da coisa acontecer, uma forma errada de você guiar a sua execução. Existe uma forma que eu considero normal, é o normal, né? É o que você vê, né? É o que você encontra na maioria das organizações. Existe uma forma empoderada. Então eu acho bacana, antes da gente focar, quando você fala eu líder, a partir de agora, então eu entendi que o tema da live é empoderamento como estratégia de gestão. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que a forma com a qual você vai garantir, segundo Jack Welch, esse 90% de execução com excelência está muito ligado na forma que você direciona e empodera as pessoas. Infelizmente, existe uma forma errada de se empoderar as pessoas. A gente fala aqui dentro do nosso business de consultoria, que é o que a gente chama de visão do dono, né? Aquela coisa do dono, né? O dono década de 70, né? O dono década de 70 é uma gestão bem tipo, eu mando fazer dessa forma e é dessa forma, né? É aquela coisa mais do mandar, né? Aquela coisa a palavra até feia hoje, né? Uma palavra, além dela estar fora de moda, fora de contexto com o novo normal, com a nova realidade, infelizmente ela existe, que é aquele cara que manda. Eu mando que seja dessa forma, você executa dessa forma, eu quero que seja dessa forma. Esse mandar muitas vezes entra até no seguinte sentido, até com certo tom de ameaça, né? Olha, tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma, você vai ver o que vai acontecer, né? Então é uma coisa muito dura, muito autoritária, muito difícil. Isso é uma forma, infelizmente, existe, né? Eu não gostaria que essa forma centralizadora de guiar uma execução fosse ainda encontrada no nosso momento atual de mundo, né? Depois de tudo que a gente está vivendo e vivenciando, mas infelizmente ela ainda existe, uma forma centralizadora. Na verdade, as pessoas evoluíram, a gente tem internet, a gente tem tecnologia, a gente tem várias situações. Então hoje, infelizmente, essa forma de mandar, ela gera estresse desnecessário, ela gera uma sobrecarga sobre as pessoas, além de gerar o que a gente chama de climão, né? Ela gera uma cultura de medo, uma cultura que não fortalece a participação das pessoas, uma cultura que tem medo de opinar, medo de participar. E olha só, eu fiz questão de colocar gestão década de 70, porque na década de 70 que, né, muito respeito aí aos líderes, né, os líderes da velha guarda, mas infelizmente na década de 70 que a coisa acontecia dessa forma. Hoje um contexto um pouco diferente. Então essa é uma forma, ao meu ver, errada, né? Se você segue essa cartilha, repense ela. Se você hoje, infelizmente, tem exemplos dessa cartilha, ela não é um bom caminho, ela não é um bom contexto para você se guiar por isso e achar que esse é o melhor exemplo para você ter resultado através de pessoas. Existe
existe uma forma normal. Forma normal, a gente brinca aqui que é anos 90, é a época do chefe, né? O chefe era assim, ele foi treinado para passar o bastão para a tua equipe, mas é um bastão assim, ó, tá com você, se vira, né? As famosas frases, se vira, dá seus pulos, dá um jeito, né? Faz acontecer, mas era uma coisa muito assim, o cara passa a mensagem e fica do outro lado aguardando qual é o retorno, né? Ele não se preocupa muito com a trilha de execução da atividade, né? E ao meio do caminho, se a coisa não dá muito certo, ele acaba também jogando o peso da responsabilidade sobre as pessoas. Esse tipo de perfil do chefe, aquela coisa, ó, toco você e eu espero aqui que a coisa vai dar certo, espero aqui que a coisa vai atingir o seu resultado. Infelizmente tem bastante, né? É um estilo de gestão que tem bastante, né? Muitas vezes eles até dão feedbacks, né? Geram feedbacks, comunicação com a equipe, mas sempre ali com o dedo no defeito, com o dedo no problema, com o dedo na coisa que não está certo, com o dedo no que está errado, né? Nunca conseguem, tem uma baixa condição de reconhecer méritos, né? E aquela coisa tudo muito acelerado e colocando, enfim, né? Infelizmente, esse é o estilo anos 90. Né? Embora você tenha muito ele ainda, e você tem muito ele não só em pessoas que são dos anos 90, tá? Você tem pessoas dos anos 90 que têm uma gestão totalmente moderna, porque são pessoas que procuraram se atualizar, se informar, estudar, aprender novos modelos de gestão, e tem cara que, eu aprendi assim e é assim que eu vou seguir, né? Infelizmente também existe esse outro lado, existe essa outra condição, tá? E você tem o que eu chamo de gestão empoderada, né? Que é um estilo de execução, estilo de você encorajar a execução, estimular a execução de forma empoderada, que é o que hoje a gente chama muito de estilo 2.0, né? O que é um cara que empodera, né? O que é um cara que empodera? Hoje para nós, vamos falar, década 70, anos 90 e por volta de 2000 é onde ganhou uma grande força, uma grande ascensão, o estilo de empoderamento, criando a figura do líder, né? O líder, né? Independente da posição, olha, ele é o líder do processo, né? O líder no sentido, ele é o responsável por buscar o resultado através das pessoas. Esse estilo, basicamente, ele acredita numa coisa diferente. Ele parte do nível de envolvimento das pessoas, ele envolve as pessoas, ele dá espaço para as pessoas, ele entende a importância de ter as pessoas dentro do processo, ele trabalha de uma forma que as pessoas se sintam parte do processo, ele escuta, ele dialoga com a equipe. Basicamente, ele tem uma coisa muito bem definida na mente dele. Ele guia o grupo dizendo o que deve ser feito, o que é esperado, mas ele deixa o como na mão das pessoas. Ele confia que as pessoas com comprometimento, com profissionalismo, vão executar de maneira excelente, vão executar dentro do esperado. Claro, e ele não abandona o grupo, ele está junto com o grupo na rota, seguindo parte do processo, mas ele deixa com que as pessoas possam se expressar e deixa com que as pessoas se envolvam dentro do processo. Isso é um contexto diferente. Não dá mais para uma empresa que quer escalar, que quer buscar resultado através de pessoas, ter um estilo anos 70 ou estilo anos 90. Porque, cara, você é um líder, você não é um cara que faz tudo dentro do processo. Então isso é uma coisa importante que você saiba, que você entenda isso, né? Dentro da tua realidade hoje, você aí que nos acompanha, o que você vê? Estilo anos 70, mais estilo anos 90, ou você tem o privilégio de trabalhar com uma gestão, com gestores mais estilo líder que empodera? O que você tem lá, pessoal? Comenta aqui com a gente. Dentro do processo, qual que é o estilo que mais tem a ver com a tua realidade, né? E é bacana você saber cenários, porque você vai encontrar diferentes modelos. E aí vem um ponto importante, né? Você, como líder, na jornada de líder, você tem que escolher um modelo de referência. Escolher um modelo de referência, tá? Escolher um modelo, eu vou trabalhar nesse modelo, vou trabalhar nesse modelo. Só que olha só, o modelo que você vai escolher é um modelo que mais vai influenciar no resultado que você vai obter. Eu vejo muitos líderes que, poxa, eu faço a gestão dessa forma e o resultado não sai dentro daquilo que eu espero.
Mas é uma escolha do líder, né? Seguir aquele modelo. É uma escolha do líder praticar o modelo de gestão pelo empoderamento ou não. Uma vez que eu quero dizer que empoderar não tem nada a ver com você enfiar atividade na pessoa, colocar atividade na goela abaixo, ou entupir o cara de trabalho, ou simplesmente dar uma autonomia desestruturada para as pessoas. Empoderar não tem nada a ver, as pessoas confundem muito isso, que empoderar é fazer a pessoa assumir mais atividades, né? Empoderar, cara, tem uma relação tem muito mais a ver com você fazer a pessoa aceitar a missão dela do que assumir. Porque quando alguém aceita a sua missão e entende que a missão dele é essa, naturalmente flui dele o compromisso de assumir, né? É bem o contrário, né? Você não trabalha socando coisa nas pessoas para elas assumirem mais coisas. Você trabalha conscientizando, sensibilizando e envolvendo as pessoas para que elas aceitem a sua missão. E elas, por sua vez, uma vez que elas aceitam a sua missão, elas têm uma condição muito maior de se comprometer e agir de maneira independente com as coisas. Então esse é o X dessa questão do empoderamento, né? Por muitas vezes eu converso com muitos líderes de diversas empresas, diversos segmentos, e falo, mas agora eu estou empoderando. Falei, conta para mim o que você está fazendo. Eu estou passando missão para todo mundo, mas sem fazer a coisa de uma maneira estruturada, de uma maneira desorganizada. Aí ele empurra, o negócio faz um looping, né? E volta para ele de novo. Volta para ele muitas vezes e aí ele fala, poxa, a minha equipe não está preparada para ser empoderada. E até num ato de eu perdi a fé nas pessoas, porque elas não estão totalmente preparadas para ser empoderadas. Aí eu faço 3 perguntinhas para ele, que são as 3 perguntinhas que eu vou fazer, que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, e classicamente é a falha que eles têm. Assim, desse jeito eu não fiz não. Isso aqui você fez? Ah, não fiz. E isso aqui você está pensando dessa forma? Está organizando sua mente dessa forma? Não. Eu tentei, no primeiro resultado, no segundo, no terceiro que eu tive ruim, eu já entreguei, já desisti. Então, eu vou falar para você hoje, você que quer ter excelência dentro do empoderamento, exatamente o que você tem que fazer, qual é a forma de você empoderar as pessoas, tá? Primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, lembrando que o sucesso... Por que o empoderamento é importante nesse momento? Porque, cara, ele garante os seus 90% de excelência na execução da sua estratégia. Muitas vezes você vê um negócio da empresa, um modelo de negócio bacana, uma proposta de valor bacana, mas um resultado aquém daquilo que se espera, ou tendo muitos problemas básicos que não deveria ter por causa dessa postura mais centralizadora. E o empoderamento é o contrário da centralização. Empoderamento é uma cultura de descentralização, de envolvimento das pessoas. Bacana? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho dessas essências, né, do empoderamento, eu acho que é importante a gente entender que a maioria das pessoas dentro da organização, das organizações, elas às vezes não respondem da maneira que você espera que elas respondam, porque falta clareza delas, simplesmente assim, clareza sobre a missão delas, sobre o que é esperado delas, sobre o que de verdade você quer que elas façam. Então essa clareza é algo fundamental a ser trabalhado, algo fundamental de ser construído. O que eu quero dizer? Não estou falando aqui da descrição de cargo do cara. Não estou falando para você entregar uma descrição de cargo do cara e falar, olha, nós contratamos você para essa finalidade, para essa atividade. Não estou falando nada disso não. Eu estou falando de você sentar com esse cara, sentar com a tua equipe e explicar para os caras qual que é a missão dele na organização. Qual que é a missão da sua função? Quais são as responsabilidades da sua função? Por que ela existe? Por que esse trabalho é importante? Por que ele ajuda a empresa a executar a estratégia? Como ele se conecta com a entrega do cliente? Você realmente exercer um papel de educador, educar o cara na missão. Quanto mais o cara entender o que ele faz, por que ele faz e qual é a relação disso com o negócio da empresa, mais ele entende que aquela missão não é só da empresa, que aquela missão também é dele.
mais favorável e mais propenso a uma aceitação positiva sobre os desafios que envolvem a pasta dele, as responsabilidades dele dentro daquela função, ele vai estar, né? E também é legal você falar, também não adianta nada você falar, olha, eu espero isso de você, eu quero que você faça isso, é importante o seu cargo dentro disso, e na hora que você vai praticar o empoderamento, você corta o cara, né? Então, eu acho que é importante você também ter uma atuação consistente com o teu discurso. Se você fez tudo isso, dentro dessa explicação do que você espera dele, defina também com ele o nível de autonomia que esse profissional tem. Olha, sobre a situação X, Y, Z, essa, você pode executar, você pode decidir, você pode tomar ações sobre isso, desde que ele entenda a relação disso com o resultado. Olha, um determinado desvio que aconteça, onde você já foi preparado, já está preparado para isso, você pode agir nesse desvio de maneira a resolver ele. Você não precisa de mim, você tem autonomia para resolver esse desvio, né? Então você mostrar os níveis de autonomia que as pessoas têm, principalmente se você está numa cultura de transição. Porque o que acontece? Tem muitos líderes que seguiam gestão anos 90 e aí foram lá, estudaram gestão de pessoas, fizeram MBA, fizeram mentoria, fizeram um monte de situação. Aí o cara, putz, eu entendi que eu estou errado e eu tenho que mudar a chave. Nesse processo de mudar a chave, ele faz tudo certinho. Ele educa o cara, ele explica para o cara, ele tudo lindo e maravilhoso. Só que na hora o cara dá o primeiro judiação, o cara dá o primeiro passinho sozinho, ele pau, né? Já dá uma carteirada, e não adianta nada, porque você não é consistente com aquilo. Então, se é para dar autonomia, dá de verdade, né? Dá e encoraja ele, né? Isso é um ponto assim crucial dentro do processo, a falta de clareza das pessoas, até porque nesse momento, por exemplo, vamos falar desse momento aqui de pandemia, o que você vê? O cara fazia uma função, aí está faltando o outro na outra área, ele está fazendo a outra função, aí o outro também não vem, metade do dia ele ajuda lá, aí ele chega no outro dia, putz, agora eu não tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar no outro setor. Os caras ficam doidos, cara, entendeu? Então, quando você senta e traz essa clareza, você foca o cara, e aí você mostra para ele a atuação dele, o quanto é importante para isso, tá? Esse é um bom começo, na verdade, é o essencial para todo o resto que eu vou falar aqui embaixo, tá bom? Empoderamento como eu já falei, ele é o contrário de centralização, ele é uma gestão descentralizada. Então, uma coisa que eu vou falar para você, priorize uma gestão participativa, abra espaço dentro dos trabalhos para as pessoas darem a sua opinião, para você ouvir elas, para você direcionar elas. Nessa história, cara, uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados, isso, puxa a orelha deles no bom sentido, né? Falei, para de ficar falando o que o cara tem que fazer no detalhe. Confia. Você não tem, por exemplo, a tua organização, você que nos assiste, tua organização não tem processo? Cara, processo, o que eu estou falando processo? Procedimento, instrução de trabalho, POP, ISO 9000, gestão por processo, enfim, TS, seja qual for o processo que você tem instituído dentro da tua organização, cara, o processo já diz, o como a coisa tem que ser feita, né? Se a tua empresa não tem processo, evidentemente que construir processos vai te ajudar pra caramba em ter um empoderamento seguro, né? O que eu vejo, por exemplo, eu não estou falando etapas, né? Todo trabalho tem um começo, um meio, um fim e um recomeço de novo, e a coisa vai, e quando eventuais problemas acontecem, você tem que ter processos muito claros e muito bem definidos dentro da tua organização. Legal? Agora é assim, não adianta, você tem que encorajar, cara, essa participação. Se você está virando a chave nesse momento e vai entrar com uma gestão empoderada, uma gestão participativa, você tem que demonstrar para as pessoas que elas são importantes. Provocaçõezinhas positivas, né? Cara, e aí, o que você acha? E aí, você resolve isso para mim? E aí, vamos fazer e tal. Sabe? O que a gente chama que é um impulso, né? Um leve impulso para você criar uma reação e começar a fazer as pessoas acreditarem que isso não é só um discurso bonito seu, que isso de verdade se configura dentro da organização. E você vai ter vários conflitos, porque muitas vezes, sei lá, dentro de uma organização você tem
Você, o teu fornecedor interno e o teu cliente interno. Pode ser que essas áreas pares, elas ainda não praticam essa mesma gestão empoderada. E as pessoas não vão entender. Fala, por que você está mandando um cara resolver isso comigo? Ele não é o chefe? Cara, ele não é o chefe, mas ele é o cara que está na ponta do processo. Ele é o cara mais importante. A mão do produto sai da mão dele e vai para a mão do cliente. Então, naturalmente falando, ninguém é mais responsável do processo do que esse cara. Entendeu? Então é importante você também, para mitigar eventuais conflitos ou anticorpos da década de 70 e da década de 90 que queiram impactar em algo bacana que você está construindo, você também educar processos de apoio quanto à tua nova forma de buscar resultado, a tua forma de gerir, né? Evidentemente que vem mais um ponto importante dentro desse processo, que é você entender que isto não é rápido, tá? O empoderamento não é um processo rápido. Rápido, parceiro, é o poder. Você vai lá e manda e o cara faz. Mas ele faz porque ele tem medo, ele faz porque ele está coagido, ele faz simplesmente porque ele está numa zona de estresse, né? A primeira virada de costa que você der, pum, o processo cai. Agora, o empoderamento é algo totalmente relacionado à construção da autoridade de um líder. Ele é baseado na confiança. A confiança gera influência e a influência gera o resultado. Então é muito importante que você entenda que esse é um processo que ele vai sendo construído gradativamente com as pessoas, tá ok? Para isso, você evidentemente vai provocar, desafiar, mas é muito importante, as pessoas só vão acreditar que você está trabalhando uma cultura empoderada quando quando a coisa não sai como você imagina. Infelizmente, às vezes você vai fazer, a coisa não vai sair, não vai ter o nível de resposta que você espera, e você mantém um alto nível de equilíbrio em trazer as pessoas de volta, educar, entender o que aconteceu, reempoderar, não é mudar modelo de gestão. Tem muita gente que sai da faculdade bombando, né? Olha, aprendi, agora eu fiz o curso e tal, e vai lá, a primeira tentativa que está errado, já cai nos anos 90 de novo. Já muda o modelo de gestão, né? Porque empoderado é trabalho, mas eu estou dizendo que você vai lidar bem com os erros das pessoas, você vai lidar bem com as faltas que essas pessoas têm, né? Então eu acho que você tem uma condição muito grande de poder evoluir dentro desse processo a partir do momento que você entende que você está aprendendo essa cultura e as pessoas da tua organização também estão aprendendo essa cultura junto com você. É um aprendizado, é algo que está sendo trabalhado, né? E é uma cultura que vale para todos, tá? Vale para os comprometidos e vale para os descomprometidos também, né? A melhor forma até de você poder trabalhar uma pessoa descomprometida dentro desse contexto é você empoderar, né? Você mostrar que você acredita nela, que você realmente estabelece a energia que o cara precisa, e se ele não tiver afim, infelizmente ele acaba não continuando dentro do processo, mas mostrar para ele também, né? Porque se existir alguma chance de você trazer ele de volta, essa chance está sendo colocada aí, né? Então, só para a gente frisar, é muito importante que você eduque o cara na missão, bacana, isso é fundamental, mas defina também autonomias dentro das entregas e principalmente explique para esse cara o que ele deve fazer, como ele pode lidar quando a situação der errada, porque aí que é o grande momento. Você quer saber se a sua equipe está empoderada e se ela está gerando um resultado muito bacana, se o seu trabalho está surtindo efeito? Você começa a ver quando as coisas não saem como combinado, se a pessoa assume, age e realmente desenrola aquilo para chegar no resultado de maneira autônoma. Um cara que faz isso, é um cara que entende que a missão é dele, é sinal que você fez um bom trabalho, né? E não é uma sentadinha de uma vez que vai resolver isso. Isso é um trabalho, né? É um trabalho mental, no mindset do profissional, entendeu? É um trabalho às vezes de grupo, às vezes individual, você vai trabalhando e vai construindo essa linha de ação, muito importante. De novo, estabeleça uma gestão participativa. Lembra, você está decidindo sozinho, você está colocando a coisa para funcionar. Eu não estou falando, líder, das atividades do líder. O líder tem atividades também, né? Eu tenho que fazer uma análise, fazer um reporte para o meu chefe, eu tenho que resolver uma situação ali, etc., que está dentro da responsabilidade de um líder, prestar conta sobre um orçamento, enfim, não estou falando de nada disso.
Eu estou falando das coisas que envolvem as pessoas, né? Você está decidindo um planejamento, você está decidindo uma atividade que envolve 1, 2, 3, 10, 50 pessoas, aí é o momento de você estar aberto, né? De você estar totalmente participativo dentro disso. Não perca fé nisso, de jeito nenhum. Mesmo que a situação dê errado, porque é aí que você vai construir uma diferença. E o último entenda que a coisa não acontece de maneira rápida, você está construindo uma cultura, que posso ser sincero, muitas vezes você está aqui comigo aprendendo isso e na tua empresa não é assim. E aí? Você vai ser contemporâneo, né? Você vai estar à frente do teu tempo, né? Embora, desculpa, a organização que hoje não aplica uma cultura de empoderamento, ela está atrás. Ela está muito atrás, né? Muito atrás, porque eu estou falando dos anos, eu estou falando de 2000, mas eu posso levar quem acompanha meus temas, acompanha meus podcasts no Spotify e tudo mais, sabe que a mão de obra, enfim, não é proposta aqui dessa live, mas eu acho que vale a pena salientar. O perfil da mão de obra está mudando, as pessoas estão mudando, a forma de buscar resultados estão mudando. Muitos de vocês que estão aqui, alguns eu conheço, né, pessoalmente, é um estilo diferente de gestão, né? E aí eu pergunto para você, lembra um pouquinho quando a gente está lá na operação, executando o trabalho, a gente está fazendo a coisa acontecer no dia a dia. Que estilo dá certo para você? Pensa no teu líder agora. Independente que se você hoje é um líder, se você tem um cargo de gestão, de supervisão, de gerência, ou é o diretor ou dono de algum negócio, volta um pouquinho para trás, né? E pensa quando você estava lá no fronte de batalha, no fronte de guerra, executando ali as atividades, o que dava mais certo? Qual que estilo dava mais certo? O cara que envolvia você, participava com você, fazia você estar dentro do jogo com ele, ou aquela pessoa que enfiava a tarefa na tua goela e falava, faça assim, né? É só você olhar para você, que a resposta está ali, se a cultura do empoderamento vale a pena ou não. Infelizmente, pessoal, é uma live, né? E a minha proposta, quem me conhece sabe que eu tenho uma visão. Outro dia eu ouvi num grupo e eu achei sensacional. O Márcio é muito realista sobre as coisas, né? Eu sou realista porque é um compromisso nosso, né, cara, com você. Porque assim, tem muita gente que desenha aqueles cursos de liderança, aquelas palestras e fala, cara, é sensacional. E aí você vai, é sensacional mesmo, porque eu também escolhi isso para minha vida, escolhi treinar líderes. Só que você tem que saber que você vai encontrar um mundo real, né? Um mundo real que é feito de coeficientes e de variáveis, e você tem que estar preparado. Quanto mais preparado você tiver, eu vejo, cara, líderes que entram no mercado totalmente preparados para lidar com o combate do dia a dia e caras que foram jogados ali, eles são trucidados pela cultura das organizações, enquanto um cara que é preparado, ele entra, ele sabe exatamente como ir delineando e conseguindo o resultado e encontrando o famoso espaço ao sol para a liderança dele, para a gestão dele, e ele sente orgulho das suas atividades. Mas infelizmente eu escuto às vezes que essa coisa da gestão participativa, do empoderamento, de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas para que elas assumam a atividade, é uma coisa errada. Às vezes escuto que é uma liderança mais solta, às vezes escuto até que é perfil de líder mole, olha só, né? E eu diria que isso é uma grande inverdade, tá? Por que é uma grande inverdade? A gente acaba estudando o comportamento do ser humano há alguns anos, né? Outro dia eu vi, o cara tem que ser mandado mesmo, se não mandar a coisa não acontece. Eu não concordo com esse ponto de vista, porque eu acredito muito que você tem que fazer a pessoa se sentir parte daquilo, fazer a pessoa se sentir relevante dentro do que ela executa, né? Pensa num ser humano, quando o ser humano encontra aquilo que tem valor para ele, fala, pô, isso tem valor para mim, isso é importante para mim. Cara, não tem como você mensurar o nível de dedicação e de compromisso que um ser humano coloca quando ele encontra aquilo que realmente tem valor para ele. O que eu estou dizendo para você, de uma maneira simples, que o teu empoderamento vai atingir um nível alto de sucesso quando você fizer, cara, o teu trabalho, a entrega das pessoas, a missão delas, o que elas querem executar, ter valor para elas. É isso que eu estou propondo aqui, tá bom? Legal? Bacana, pessoal, acho que, né, a proposta é sempre 20 minutinhos, a gente acaba exagerando um pouco, né? Mas vamos ver um pouquinho aí se a gente tem perguntas, fiquem à vontade aí para a gente poder colocar um ponto de vista, né?
Carol está monitorando, enfim, as redes e tudo mais, né? Márcio, vamos lá. O pessoal enviou pra gente uma pergunta. Tá. Se eu já estou colocando empoderamento em prática, como eu sei se o empoderamento está ou não dando certo? Você está colocando... Cara, você vai começar a perceber que aquela coisa do Wikipédia, né, das pessoas procurarem você para coisas pequenas. A primeira coisa, o primeiro sinal que o empoderamento está funcionando, você para de ser procurado por coisas pequenas. Eu acho que esse é o primeiro flash. As coisinhas pequenas param de acontecer. Então é um sinal que a tua gestão empoderada começou a funcionar. E detalhe, as coisas pequenas as pessoas param de procurar você nas coisas pequenas. Por sua vez, as coisas que você costumeiramente lembra as pessoas. Olha, faltou ali, olha, aquilo está fora do lugar, olha, precisa entregar um negócio para outra pessoa. Você começa a perceber que você também não precisa mais começar a cobrar essas pessoas dessas pequenas coisas. Esse é o primeiro sinal, tá? O primeiro sinal. Outro sinal, você começa a perceber que as pessoas começam a se voluntariar mais, dando mais, falando mais. As pessoas começam a falar mais, cara. Numa cultura empoderada, elas começam a falar mais. Querer dar mais ideia, querer participar mais, querer propor projeto. E eu não estou dizendo que está dentro do foco ou fora do foco, mas eu estou dizendo que simplesmente você percebe essas três coisas. Percebe uma equipe mais afim, mais falante. Você percebe que pequenas dúvidas que você tem que ficar tirando da equipe começam a sumir e você deixa de ter que ficar com as pequenas cobranças. Esse é o primeiro flash de que o trabalho que você está construindo está chegando no resultado bacana. Quando isso começa a acontecer, eu sei que não foi a pergunta, mas só dando um plus em cima da pergunta, então a resposta da pergunta é essa. Mas dando um plus em cima da pergunta, quando isso começa a acontecer, é muito bacana, é um sinal que você pode começar a abrir pequenos projetos com as suas pessoas. Você pode começar a gerar desafios, né? Desafios, às vezes, não estou falando de nada diferente. Pode ser diferente ou pode ser aumentar aquela venda, reduzir aquele refúgio, desenvolver aquele projeto, diminuir aqueles desvios que estão acontecendo, mitigar aquela reclamação. Já é um sinal que você pode sair do status quo que você está para dar uma puxadinha na equipe que ela está respondendo de maneira favorável, tá? Legal. Legal, Márcio. E quando o chefe não é favorável ao empoderamento, o que eu devo fazer? Você fala, vamos tentar entender o ângulo da pergunta, né? Você está aqui motivadão, querendo ter uma gestão 2.0, querendo trabalhar 2.0, você tem um chefe década de 70, né? Esse é dá uma curva. Eu penso assim, independente da cultura da organização, o que eu estou te ensinando não é algo errado, é algo que só vai te render frutos e benefícios. A primeira pessoa que você empodera, antes de empoderar a tua equipe, é você. Então, eu acho que independente se o seu chefe acredita em você ou não, eu particularmente já trabalhei muito com chefe década de 70, né? Pessoas assim, muito duras, muito transigentes, coisas que se a gente ficar falando aqui na live, talvez vocês nem acreditem, né? Algumas gerações aqui talvez nem vão acreditar, mas... Cara, o primeiro empoderamento acontece em você. Isso ele não pode impedir, né? À medida que ele começar a perceber que você se autoempodera, que você busca o trabalho, ele não pode impedir você de se autoempoderar, de você ir buscar, de você ser líder de você mesmo, de você querer assumir mais. Eu acho que essa mensagem é diferente, né? Mostrar para ele que você é diferente e que você acredita nas coisas de uma forma diferente. Eu acho que isso é um caminho para ele começar a entender que muitas vezes, olha, eu não preciso dar pancada nele, eu não preciso cobrar ele por si só faz a coisa acontecer. Então, dessa forma você está mostrando que o caminho da confiança é um caminho próspero, entendeu? Claro, isso relativamente não é fácil, é mais fácil falar do que fazer, né? Porque muitas vezes você está lá motivadão e ele dá aquela desencorajada, mas eu diria, seja resiliente nesse foco, né? Aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura, né? Ele vai perceber um movimento diferente e de repente esse movimento abre uma fenda para outros processos similares começarem a acontecer, tá ok?
Mais uma? Mas tem, vamos embora. E como fazer então para empoderar aquelas pessoas que não são comprometidas? As pessoas que não são comprometidas, elas têm que ser empoderadas também, tá? O estilo de gestão é assim: o pior pecado de um líder, ele está empoderando a sua equipe, aí esse cara aqui não está performando, não está tão interessado, ele isola o cara, né? Naturalmente, quando ele faz isso, realmente ele perdeu a pessoa, e além de ser injusto, né? Uma gestão injusta, porque ele está gerando uma sobrecarga nos outros 4, né? Que estão assumindo aquela atividade. Então eu acho assim, quando uma pessoa ela não está no nível, na frequência dos demais, esse protocolo que eu falei, ele tem que acontecer mais intenso com ela. Você tem que te trazer ela, educar na missão, dizer o quanto ela é importante, dizer que você conta com ela. Uma estratégia que particularmente eu sempre apliquei na minha vida, né? Quando encontrava o descomprometido no caminho, aí que eu trazia o cara e falava: ó, eu conto com você, acredito em você, você é importante, nós precisamos de você aqui dentro da empresa. Ele me olhava assim com um rosto assim no começo, falava: o que esse cara tá falando, meu? Porque eu não tô. Falei: não, eu sei que você não tá no momento bom, mas nós vamos trazer de volta. E assim, ó, eu quero ideias suas, eu vou confiar uma responsabilidade em você. Porque quando você faz isso, cara, você coloca a pessoa num nível de tomada de decisão. Ou ele vem para o teu lado, ou ele não continua, entendeu? Então, uma coisa que você não deve fazer, hipótese alguma, é isolar ele. E tentar o tempo todo falar: mas ele não quer, cara, mas uma hora ele vai pensar diferente. É importante você... Às vezes, eu tinha muito essa dificuldade quando eu assumi uma equipe. Já tinha sido construído algo lá, e você tinha pessoas que não estavam afim. Agora, quando você assume uma equipe, eu falo: cara, vamos resetar essa história e vamos começar uma história daqui para frente. E aí você começa esse trabalho de construção. A probabilidade de você trazer ele de volta é 100 vezes maior do que você isolar ele, tá? Ok? Tudo bem, gente? Beleza? Estouramos aqui, né, o nosso tempo, mas valeu a pena, bacana. Também aproveito para vocês depois compartilharem esse conteúdo com outras pessoas. A gente ainda está na nossa missão do empoderamento ainda durante o mês. Acompanhem nas nossas redes sociais, nossos stories e o conteúdo que a gente está gerando, um conteúdo valiosíssimo. Todo o conteúdo produzido pelo Márcio, pela empresa Marca Resulte, por tudo que a gente faz, são conteúdos vivenciados por mim, pela minha sócia, pelos meus sócios, pelos consultores da nossa organização. São situações que levam você de verdade para o mindset e para uma imersão do que é ser um líder no mundo real que a gente está vivenciando nesse novo normal e tudo mais, deixando você ainda mais fortalecido e preparado para ter resultado através de pessoas, tá bom? Foi uma grande satisfação estar com vocês nessa noite de quinta-feira. Gente, muito obrigado, um grande abraço aí para vocês, tá? Abração.